Vou trabalhar aqui as áreas sem tinta, nesse gramado, com amarelo canário. Não se espante, não é? Que a gente ainda vai trabalhar mais isso. Não vai ficar só nessas duas cores, tá? Para cada detalhe na pintura, a gente deve ter no mínimo, ainda que seja uma cor só, né? Ainda que um detalhe da pintura tenha uma cor só, você deve ter no mínimo uma variação de 3 tons dessa mesma cor, não é? Para que fique uma pintura, uma pintura que se dê para entender, não é? O luz e sombra. É mais ou menos isso. Se eu não estiver sabendo explicar para você direito, me perdoe, que às vezes faltam palavras. Mas assim, cada detalhe da pintura deve ter no mínimo 3 tons de uma mesma cor, no mínimo. Isso se não for cores diferentes, tá? Para quê? Para que a pintura ela ganhe volume. Essa é a palavra. Para que a pintura ganhe volume, tem que ter no mínimo 3 tons de uma mesma cor em cada detalhe. Isso se não for cores diferentes, ou seja, se você tem ali uma bola, não é, vermelha ou azul, você nunca vai poder trabalhar só com uma cor azul, ou seja, e se for vermelha você não vai trabalhar só com um tom de vermelho, você vai trabalhar com 3 tons de vermelho, ou no caso se for azul, 3 tons de azul, fazendo assim esse objeto, ou seja, essa bola ganhar volume, tá bom? Trabalhar com verde folha nas mesmas áreas onde eu trabalhei com ele e vou esfumando esse verde folha para cima do amarelo, ó. Eu quando dei a explicação assim de no mínimo 3 tons de uma mesma cor, né? Se uma pintura, se o detalhe da pintura for de uma cor e tem que ter no mínimo 3 tons de uma mesma cor, não é? Eu digo no mínimo. Se tiver mais tons dessa mesma cor, melhor ainda. Vai te dar ainda mais volume na pintura. E é mais ou menos por aí, tá? Essa explicação ela fica mais ou menos por aí, mas existe muito mais a se falar entre volume, ou seja, luz e sombra. Eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre luz e sombra agora, explicando ali sobre a pintura das portas, da porta, perdão, e da janela. Vou te explicar e fazer você entender melhor. Eu vou buscar contrastar um pouquinho mais aqui esse gramado aqui, ficou muito clarinho, com verde bandeira. Agora sim, trabalhando com muito cuidado para não escurecer demais, em alguns pontos, tá? E trabalhando e já esfumando. Pode ser com um movimento um pouquinho desordenado, não é? Já que é um gramado e esse gramado ele não deve ficar muito bem trabalhadinho não, que é para não parecer um desenho, não é? Isso não é o nosso interesse. Nosso interesse é demonstrar a pintura. E a gente consegue um contraste a mais aqui, ó. Faz se entender melhor esse gramado. Bom, gente, você deve ter percebido, não é, que eu esperei secar bastante aqui, ó, a vegetação, para agora trabalhar com o amarelo, dando uma iluminação e um efeito final aqui em cima dessa vegetação. O amarelo é amarelo ouro, tá? Pode ser também o amarelo cádmio. Também reforcei um pouco aqui as sombras com terra queimada, tá bom? Convém eu dizer para você que alguns pontinhos eu fechei um pouco mais com terra queimada. E agora, esse efeito final aqui com o amarelo ouro. Você deve fazer esse efeito demonstrando bem aquelas folhas mais iluminadas, mais soltas, né? Na frente das folhagens, ó. Não meta essa iluminação lá dentro da sombra não, da área sombreada não, tá bom? Não vai matar a sua pintura.
Eu resolvi dar uma iluminada ainda maior com o marfim, tá? Tá bom, não pode ser muito não, senão a gente queima demais, a gente apaga as cores, fica... Então acho que tá bom. Nós já podemos trabalhar aqui as cercas, as escoras aqui das cercas. A gente vai trabalhar com azul cobalto. Dosando bem a tinta, já trabalhando e respeitando as áreas onde serão as áreas de iluminação. Essa tinta está bem grossa, não é? Dá um pouquinho a mais de trabalho para espalhar, mas a gente também consegue dosar a quantidade certa. Esse trabalho de esfumar a tinta aqui, ó, ele deve ser feito sem forçar muito o pincel, para você não gastar demais o seu pincel, não é? E também para não machucar o tecido. Então, ó, pode até aparentar que estou esfregando com muita força o pincel, mas não estou. Estou trabalhando de leve em cima do tecido. Se você quiser correr, aí sim, vai machucar o tecido e desgastar o seu pincel. Mas se você fizer isso aqui devagar, ó, você não estraga nenhum nem outro. Então aqui as áreas da cerca que ficou sem tinta, nós vamos trabalhar com azul celeste. Era bom que eu tivesse um azul mais claro, mas como eu não tenho, vai azul celeste mesmo. Se você tivesse o azul bebê, ainda seria melhor. Trabalhando o azul celeste e esfumando nas áreas sem tinta. E à medida em que esse azul celeste vai desgastando aqui, ó, aí sim eu posso esfumar para cima do azul cobalto. A gente ainda vai voltar a trabalhar essa cerca, tá bom? A gente volta a trabalhar com azul cobalto, reforçando as áreas mais sombreadas, ó, definindo bem aqui o contorno, esfumando e integrando ao azul celeste. É interessante fazer um bom contorno aqui, ó. Definir bem também as sombras aqui abaixo. Não esqueça de esfumar. À medida em que a tinta se desgasta, você esfuma para cima do azul mais claro, ou seja, do azul celeste. Agora nós vamos trabalhar com o branco, iluminando aqui o mourão aqui da cerca, já definindo, não é, os detalhes da pintura, já que essa luz, essa iluminação, ela te dá aqui o efeito, não é, demonstrando o lado de cá da cerca, enquanto que o lado de cá, a sombra, te define o mourão bem explicado na pintura, não é? O mourão que eu digo, gente, é essa escora, não é? Essa escora da cerca. Dosando bem o branco, não é? Integrando aqui ao azul. A gente vai usar o branco, continuar usando o branco e criando uma iluminação aqui em cima desse azul. E assim a gente consegue, não é, com o branco, fazer uma iluminação aqui em cima do azul, criando esse efeito, não é, de vidro ali na janela.
Uma coisa que eu quero explicar para vocês é como que eu escolhi, não é? Essa cor da janela. Porque você pode ter dificuldade às vezes de escolher as cores, já que essa aqui é uma pintura que eu estou fazendo sem nenhuma referência, tá? Ou seja, nem o desenho e nem a pintura, não tem nenhuma referência. Estou fazendo diretamente aqui no tecido. Eu escolhi a cor vermelha aqui para a janela porque, como a fachada da casa aqui está no tom roxo e lilás, não é? E o roxo e lilás, o roxo ele é obtido a partir do azul e do vermelho. Então, o azul e vermelho nos sobra o amarelo, que seria a terceira cor primária, não é? E esse amarelo é que vai ser a cor complementar ali para o roxo. Então eu pensei em vermelho porque eu faria o acabamento com amarelo e assim a gente harmoniza a pintura. Porque na junção de duas cores primárias, a cor que fica sobrando é a que vai ser a cor complementar daquela cor obtida pela junção das duas cores primárias. Ou seja, se você juntar, por exemplo, o vermelho com o amarelo, vai dar o laranja, não é isso? Vermelho com amarelo, laranja. Então sobra o azul. Então o azul seria a cor complementar ali do laranja. Ok, gente? Lógico que respeitando os tons, não é? Tem que respeitar as tonalidades. Não é só a cor que combina ou não combina essa com aquela, não. Tem que respeitar as tonalidades também. Tonalidade de cor influencia muito na hora de você escolher ali a cor certa para sua pintura. Estou trabalhando agora com terra queimada. É pouquinha tinta, tá, gente? A gente vai contrastar um pouco mais aqui a fachada da casa, obtendo assim tons mais escuros, ó, as sombras, não é? E envelhecendo também um pouco essa pintura, já que está muito, né, muito bonitinho. A gente tem que dar uma envelhecida, que é para criar um tom, uma pintura mais real, não é? A gente vai criando assim um envelhecimento natural aqui da pintura, da fachada da casa. Terra queimada, pouquinha tinta. Vai integrando aqui a cor que já colocamos, não é? A gente vai trabalhar também o contorno aqui das janelas, ó. Isso na fachada da casa. Vamos ganhar um envelhecimento natural aqui da pintura, valorizar um pouco mais o nosso trabalho. Devemos dosar bem a tinta, tá? Contornar aqui a janela, a gente consegue fazer ela ficar mais real aqui na pintura da fachada da casa. A gente criar uma sombra mais aqui abaixo do telhado. Um pinguinho de terra queimada, a gente cria um efeito aqui, ó, envelhecendo a pintura aqui, ó, como se fosse aquela molhado que vai criando um envelhecimento aqui na pintura da casa. Com um pouquinho mais de carga de tinta do terra queimada, a gente, ó, reforça aqui a sombra abaixo do telhado, tá bom? Assim que a gente coloca uma sombra a mais ou algo mais escurecido, a gente trabalha também uma iluminação em contraponto, que é para realçar, né, esses detalhes da pintura. Essa iluminação ela valoriza um pouco mais o nosso trabalho, tá? A tinta ela tem que ser bem dosada, que é para não ficar muito acinzentado, tá bom? Quando for secando, você dá uma esfumada para integrar a tinta. Eu vou dar início aqui à pintura desse chão aqui, à frente da casa.
Então eu vou trabalhar as áreas mais sombreadas primeiro, os cantos desse caminho aqui, ó, com marrom. Fazendo isso, a gente consegue entender melhor o que há ainda por fazer. Então, pessoal, esse aqui é o caminho na frente da casa, antes da escada, tá vendo? A gente também já faz uns pontos mais escuros, não é? Nesse caminho, para não ficar um chapado só de cor, não é? Mesmo as áreas de sombra, você deve ter isso em mente, tá? Né? Que o caso aqui é o caminho, mas digo assim, mesmo as áreas de sombra, ela não vai ter só um tom de cor, tá? Ela vai ter variações de tonalidade de cor na sombra. Não pode ficar numa cor chapada, tá bom? É isso que quero dizer. Vou trabalhar com amarelo pele, fazendo o restante, completando, né, o restante das áreas aqui sem tinta, ó, com amarelo pele. Aí você pode me perguntar assim, mas por que escolheu o amarelo pele para o caminho? Como que chegou à conclusão de que seria uma cor boa para se trabalhar um chão? Você deve lembrar que o ser humano ele foi feito do pó da terra, não é? Então o amarelo pele é uma cor que naturalmente vai se encaixar bem ali para fazer esse chão aqui. E aí a gente vai tendo as ideias das cores que vamos escolhendo para trabalhar a nossa pintura. Bom, a gente volta a trabalhar com o marrom, reavivando o marrom, para não ficar, não é, esse marrom assim morto, tá vendo? A gente reaviva ele. Por conta da gente ter passado o amarelo pele, o marrom ele ficou meio morto ali, a gente dá uma reavivada, mas integra, tá, ao amarelo pele. Nos cantinhos mais fechados a gente trabalha com terra queimada, conseguindo assim um contraste maior. Isso vai nos auxiliar bastante no entendimento daquilo que a gente está fazendo. Sempre que você quiser uma área mais profunda, você também trabalha com a cor mais escura daquela que você trabalhou aqui no chão. No caso, eu trabalhei com marrom. Se eu quero uma área mais escura aqui, eu trabalho com terra queimada. E assim como os cantos aqui do caminho também, que devem ser mais escurecidos. A gente pode, aliás, a gente deve iluminar um pouco, não é? Algumas áreas, as áreas onde a gente quer, não é, colocar uns raios de luz aqui no chão, com o marfim. Eu vou dar início à pintura aqui dessa escada com o verde oliva, criar já os efeitos aqui nos degraus. Você vê que é pouquinha tinta, não é só pra gente criar aqui, ó, os efeitos mesmo com o verde oliva. Feito isso, a gente esfuma, ó, e a gente já tem a base aqui para trabalhar a escada sem perder o risco. A parte baixa aqui a gente trabalha um pouco mais, não é, sombra, ó, aqui nos cantos, tá vendo? As áreas sem tinta a gente trabalha com caqui, mas não queira apagar, tá, o que você fez ali com o verde oliva não, tá bom? A gente vai voltar a trabalhar com verde oliva. Você vê que eu passo nas áreas sem tinta, e à medida em que a tinta desgasta, aí sim eu esfumo para cima do verde oliva. E aí eu tenho aqui, ó, o verde oliva aqui me dando referência das linhas do risco. Ou seja, não perco, não é? O referencial ali do risco.
Então, pessoal, como eu havia dito, eu volto a trabalhar com o verde oliva, não é? Acendendo as áreas onde eu trabalhei com ele. Bom, não sei se no vídeo aí dá para você ver, mas eu tenho aqui as referências onde eu trabalhei, ó, com o verde oliva anteriormente. Bom que eu tivesse uma cor mais clara do que o caqui. Se fosse o areia, seria melhor ainda, mas como me falta essa tinta aqui no momento, eu trabalhei com o caqui mesmo. E vai ficar legal a pintura. Tenho as referências aqui, ó, com verde oliva, não perco as referências, não é? E vou ganhando assim uma naturalidade aqui nos degraus da escada. O importante é a gente trabalhar com atenção. Prestar bastante atenção naquilo que está fazendo. Se por algum momento de sua pintura você se sentir inseguro, você deve dar uma parada, tá bom? Para, respira, observa, e aí, depois de observar bastante, você volta a trabalhar de novo. Eu vou trabalhar agora com o verde pântano. Eu vou ganhar um contraste a mais aqui na escada. Com isso a gente tem já uma ideia melhor de como está ficando, né, o trabalho aqui da pintura da escada. O verde pântano ele tem que ser bem dosado, tá? Feito isso, a gente vai trabalhar agora a iluminação com o branco. É bom esperar secar bem esse trabalho que foi feito aqui, para depois a gente trabalhar com o branco, tá? Às vezes, nós quando estamos trabalhando qualquer tipo de trabalho e pintura não é diferente, vem aquela negatividade. A nossa mente ela começa a nos boicotar dizendo que não vai dar, que vai dar errado, né? Mas você deve sempre buscar trabalhar contra isso, tá? Na maioria das vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Vou trabalhar essa vegetação aqui à frente da cerca. Vou dar início com o azul marinho. Vou fazer uma vegetação aqui bem escura de início, não é? Vou continuar trabalhando aqui essa vegetação agora com o verde pinheiro. Nas áreas sem tinta, aplico o verde pinheiro e esfumo para cima do azul. Preencheu todas as áreas com o verde pinheiro, você volta a trabalhar com o azul marinho, reforçando as áreas mais escuras. Esfumando bem. O siena natural vai ser a tinta que vai te dar o efeito aqui em cima desse trabalho que você fez, para fazer essas vegetações aqui, ó, na frente da cerca. Você deve ter notado que estou deixando a cerca para trabalhar, não é? Os detalhes da cerca para trabalhar no final. Depois que eu terminar aqui, fica mais fácil de ver o que tenho que fazer ali na cerca. Com o marfim e batidinhas, a gente cria um efeito mais iluminado aqui nesse gramado aqui à frente da casa. Agora nós vamos trabalhar essa vegetação aqui com o azul marinho. Aquele mesmo esquema de trabalho, não é? Trabalhando primeiro as áreas de sombra. E aí nos facilita, não é, a compreensão do andamento do trabalho. De como vai ser o andamento do trabalho. O azul marinho é colocado nas áreas de sombra, automaticamente as áreas mais claras ficam em branco. Aqui as áreas sem tinta, nessa vegetação a gente trabalha com verde pinheiro. Vamos fazer o trabalho semelhante ao que nós fizemos aqui.
Trabalhamos nas áreas sem tinta e esfumamos para cima do azul. Primeiro nós descarregamos a carga maior de tinta nas áreas sem tinta e automaticamente vamos esfumando para cima do azul marinho. Nós buscamos as áreas onde trabalhamos com o azul marinho e vamos reforçando esse azul marinho, forçando assim as áreas mais escuras da vegetação. Com batidinhas, nós vamos conseguir esse efeito daquelas folhagens, não é, mais queimadas aqui por cima dessa vegetação. Mesma coisa que nós fizemos aqui desse lado, a mesma coisa. Deve ter um cuidado de não fazer isso que eu fiz aqui, ó, embolar muito a tinta, senão você acaba apagando demais a vegetação, embolando muito. Se a gente quiser um terceiro tom aqui de cor, uma terceira cor, né, para iluminar um pouquinho mais, a gente pode trabalhar com o amarelo pele, criando um efeito mais claro aqui em algumas áreas, naquelas áreas mais sobressaltadas aqui dessa vegetação, ó. Trabalhando com verde folha novamente, eu vou trabalhar uma vegetação rasteira, ou seja, um gramado, não é? Um descampado. Esse mesmo descampado que fiz aqui na frente da casa, eu vou trazer ele para aqui, ó. E o interessante é eu trazer as áreas mais escuras aqui, e à medida em que ele vem se aproximando aqui desse caminho de terra, a gente tem que ter ele um pouco mais claro. Para quê? Para quando chegar aqui nessa sombra, a iluminação aqui, ó, contrastar bastante com essa sombra. E isso vai trazer um algo a mais aqui na nossa paisagem, no detalhe da nossa paisagem, né? Algumas áreas mais escuras. Trabalho agora com amarelo canário, completando todas as áreas aqui, ó, do gramado com tinta, não é? Vai ficar esse verde e vai ficar aqui o amarelo dando um tom mais claro aqui na frente. Tendo feito isso, eu volto a trabalhar com verde folha, venho trazendo esse verde mais para frente. O amarelo ele vai me dar ali tons mais claros desse verde. Não é interessante, né, que fica assim esse amarelo puro. O amarelo ali é só para nos dar um tom mais claro do verde. Eu vou queimar um pouquinho esse gramado com verde oliva, né? Dando assim as áreas mais escuras. Verde oliva, pouquinha tinta, a gente coloca a tinta e esfuma. Tendo feito isso, a gente tem agora que iluminar, não é? Alguns pontos aqui desse gramado. Não podemos deixar, não é? Sem aquelas partes mais altas aqui do gramado sem iluminação. Vamos colocar alguns pontos de vermelho fogo para harmonizar com a janela e a porta da casa e também nos dá assim uma sensação como se fosse algumas florzinhas, não é? Aqui nessa vegetação rasteira, nesse descampado. Com terra queimada, a gente começa a trabalhar aqui a cerca. Nós temos aqui os mourões, né? Ou seja, as esporas. E aqui nós vamos fazer a cerca. Terra queimada, tá? Em cima do pincel. Vou botar 3. Esse pincel já está um pouco grosso, já está assim, já não está mais aparado como devia, então dificulta um pouquinho, mas ainda está dando para fazer o que quero.
A gente vai trabalhar com a mesma terra que o mesmo terra queimada. A gente vai trabalhar aqui o portão, como se fosse um portão desse de ferro, mas não muito grosso. A tinta sempre em cima do pincel, tá, gente? E à medida que a gente vai puxando o pincel, ele vai descarregando a tinta. A gente deve buscar fazer a pintura bem natural, ou seja, reparar os objetos do dia a dia e transferir isso para a nossa pintura, tá bom? Vamos trabalhar com o preto em cima do terra queimada, queimando aquelas áreas que devem estar mais evidentes, ou seja, aquelas áreas onde as ligações aqui, ó, se a gente coloca o preto, a gente evidencia, não é? Essa cerca, ela parece melhor. Nós vamos trabalhar a iluminação desse portão agora com o marfim. Você deve esperar essa tinta de baixo secar e depois você trabalha com o marfim iluminando alguns pontos, tá bom? Bom, pessoal, terminamos assim mais uma aula de pintura em tecido, tá? Um tema de casario, uma paisagem, né, com casario. Ok, gente? Abraços e até a próxima. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, ok, gente? Abraços e até a próxima vez.